Bom, alunos, sejam bem-vindos, então, ao questionário da aula 1 do curso Recepcionista Pro 3.0. Conforme eu falei lá na nossa primeira aula, ao final de cada aula eu vou estar fazendo algumas questões com vocês, comentadas, e eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui, porque ao final do curso inteiro, você fará uma pequena provinha, um teste, para receber o seu certificado digital. E isso aqui nada mais é do que nós estarmos preparando você para essa provinha final, como também para estar recapitulando um pouco do conteúdo que a gente viu na aula, certo? Então, ali encerramos a primeira aula e vamos a algumas questões. Vamos ver aqui, são 7 questões que eu vou comentar com vocês a respeito da possível resposta correta e porque as que não estão corretas, certo? Então, vamos lá. Questão número 1 diz assim, leiam comigo aqui. A respeito do profissional recepcionista. 1. Atende ao público externo e interno. 2. Atende ligações telefônicas. 3. É o primeiro contato de quem adentra a empresa ou instituição. Essas afirmativas aqui, gente, ó, atende ao público externo e interno, a segunda atende ligações telefônicas e a terceira é o primeiro contato de quem adentra a empresa ou instituição. Dessas afirmativas acima, qual ou quais está ou estão corretas? Aí você vai analisando. Tudo que a gente estudou na primeira aula, que a gente viu. O recepcionista atende ao público externo e interno? Sim, atende, então a resposta 1 está correta. Mas vejamos as nossas alternativas ali. A, 1 está correta. B, 1 e 2 está correta. C, apenas 3 está correta. D, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, vamos ver. A 1 a gente já viu que sim, o recepcionista atende ao público externo e interno. A 2, atende ligações telefônicas? Também. Sim, o recepcionista atende ligações telefônicas. E o número 3 é o primeiro contato de quem adentra a empresa ou instituição. Isso a gente focou bem e falou lá nas aulas, né? Nós somos a fachada da empresa ou da instituição. Nós somos a cara da instituição quando colocados na recepção. Então, sim, todas as 3 alternativas estão corretas. Resposta certa é a alternativa número não, né? Alternativa D, letra D, 1, 2 e 3. Então, aqui, a alternativa correta é a D. Vamos aqui colocar Vamos marcar aqui para ficar bonitinho, que eu sou prof dessas que gosta de marcar a alternativa D como resposta correta. Questão número 2. O recepcionista de uma agência de viagens é responsável por... Então, vejamos. Nós estamos agora falando do recepcionista de uma área específica, não de forma geral. Então, o recepcionista de uma agência de viagens. O que será que o recepcionista de uma agência de viagens é responsável em fazer? Alternativa A, fazer reservas de viagens, acomodações e preparar viagens. Nós estamos falando de agência de viagens, isso aqui é uma possibilidade, mas vamos ler as demais questões. B, agendar consultas médicas. Não faz sentido, né? Porque se é uma agência de viagem, agendar consulta médica, nós não estamos falando de consultório médico, então não. Letra C, administrar o setor de RH. O recepcionista não é administrador, né? E vai administrar aí no setor de RH, recursos humanos? Então, não. E D, organizar o salário dos funcionários. Isso aqui é brincadeira, né? Porque quem é que vai se meter no salário dos funcionários para organizar? Não tem nada a ver. Então, nós temos aí a única alternativa correta. A letra A, a primeira alternativa está correta. Vamos aqui marcar. Ok. Questão número 3.
Qual a alternativa correta mostra 3 habilidades de quem desempenha a função de recepcionista? Quando eu estou falando de habilidade, é o que o recepcionista sabe fazer ou faz de melhor e desempenha com facilidade. Então, habilidades que são coisas que boas para o profissional que vai trabalhar na recepção. Então, a gente falou sobre isso na primeira aula, vamos relembrar elas. Vamos ver. Letra A. Força, determinação e empoderamento. Não sei, a gente falou sobre força, que o recepcionista tem que ser forte, determinado ainda. Mas empoderado, a gente chegou a falar sobre isso? Acho que não. Mas, aí você me pergunta, mas tem determinação, diz que ele tem que ser determinado. Ok, mas as outras duas não tem, então essa alternativa aqui não é correta, porque aqui diz alternativa correta que mostra 3 habilidades. Todas as 3 têm que ser habilidade do recepcionista. Então, A não é. P. Organização, comunicação e autonomia. Essa aqui pode ser uma resposta correta, mas nós temos que ver as outras. O recepcionista tem que ser organizado, organização. A gente falou bastante, eu foquei sobre isso, sobre ser organizado. Tem que ter uma boa comunicação, né, com as pessoas, para o atendimento a pessoas. E tem que ter uma autonomia, sim, ele tem que ser uma autonomia para fazer as coisas, para decidir e resolver aquilo que está à sua mão para fazer, tá? Letra C, tem que ter memória. Aqui aparece força de novo, a gente já viu que força não é uma habilidade que se pede para o recepcionista. Por exemplo, força poderia ser uma habilidade para uma outra profissão, precisa de força para um pedreiro, precisa de força para um maquinista, precisa de força para quem vai trabalhar no estoque de uma loja, para carregar e montar, enfim. Então, isso aqui precisa de força, mas para recepcionista, não necessariamente. E ser poliglota. Nós nem falamos sobre isso na sala, sobre poliglota. Poliglota é a pessoa que fala várias línguas. Seria interessante o recepcionista falar várias línguas, né? Inclusive, quem for trabalhar numa agência de turismo, ou quem for trabalhar numa rede de hotéis, né? Seria interessante falar mais de uma língua, pelo menos ser bilíngue, né? Mas nós não falamos sobre isso na aula, então a C não é. Letra D. Dinâmica, sorridente e empoderada. Dinâmica pode ser, a pessoa tem que ser dinâmica, né? Sorridente, isso não é uma habilidade. Claro que faz toda a diferença uma recepcionista ou um recepcionista ser sorridente. Isso traz empatia, isso traz a pessoa mais para próximo de quem está atendendo. Então, tem que ser sorridente, mas sorrir não é uma habilidade, tá? E empoderar também não é, tá? Então, real, a resposta correta é a B, organizada, comunicativa e autônoma. Tem que ser essa recepcionista ou o recepcionista. Tem que ser organizado, ter boa comunicação, ser autônomo. Vamos marcar então aqui a letra B. A letra B, muito bem. Então, nós já tivemos ali as alternativas. Vamos para a questão 4. Quanto à habilidade de relacionamento, é correto afirmar que é? Bom, saber se relacionar com pessoas é uma habilidade. Nem todo mundo sabe se relacionar ou consegue ter bons relacionamentos, tá? E para quem vai trabalhar com atendimento ao cliente, com recepção, é imprescindível ter essa habilidade do relacionamento, certo? Então, sobre essa habilidade, é correto afirmar que, vamos ler as alternativas. Letra A. Dominar o pacote Office de Word e planilha de Excel. Se tratando de habilidade de relacionamento, dominar o pacote Office de Word e planilha de Excel faz parte? Não, não faz parte, né? Faz parte quanto a um outro tipo de habilidade, mas não para relacionar-se. Sim, o recepcionista tem que dominar esse pacote Office lá do computador, né? Sair na frente de muita gente, saber trabalhar com Word e Excel. Porém,
não está dentro dessa habilidade específica que nós estamos falando aqui de relacionamento. Então, A não é. B, servir de inspiração aos clientes. Relacionamento isso aqui pode acontecer, né? Você ser uma inspiração, os clientes gostarem do seu atendimento. Isso aqui não é, nós nunca falamos sobre isto aqui em relação à habilidade de relacionamento. C, receber e atender as pessoas da melhor forma possível. Isso inclui tratar as pessoas com educação. Quer dizer aqui esses verbos aqui, ó, receber e atender as pessoas da melhor forma possível. Isso inclui tratar as pessoas com educação, tratamento das pessoas. Isso aqui é uma frase que pode ser da habilidade de relacionamento, pode definir o que é a habilidade de relacionamento. Letra D, vamos olhar. Executar e dominar a matemática básica. Não, para eu poder me relacionar com as pessoas, ter esta habilidade, não necessariamente eu tenho que executar e dominar a matemática, tá? Então, a resposta certa é a letra C, vamos marcar. Questão número 5. Sobre o conhecimento da empresa em que o recepcionista atua. Então, vamos pensar sobre isso, tá? Conhecimento da empresa, onde você vai estar trabalhando, certo? Vamos ver. Letra A, não é importante. Não é importante o recepcionista conhecer a empresa em que trabalha? Nós conversamos sobre isso na aula. Isso aqui está errado? Não é importante? Não. É importante. Então, isso aqui não. Letra A não está correta. Letra B. Não importa muito porque o profissional usa muito o feeling. Não importa muito porque o profissional tem que usar o feeling. Também não está correta essa resposta, porque o profissional tem que saber conhecer a sua empresa em que trabalha. Letra C. Importa pouco, pois interessa mais em ser educado no atendimento apenas. Eu tenho que ser apenas educado, atender as pessoas com educação. Não preciso conhecer a empresa em que eu trabalho. Está errado também essa alternativa. Nos resta a última, que é a alternativa D. É uma questão principal que o recepcionista precisa dominar, pois sendo a linha de frente da empresa, precisa conhecer os setores e seus colaboradores para poder encaminhar de forma correta. Sim. Sim, sim, sim. O profissional de recepção tem que conhecer a sua empresa, tem que dominar todos os setores, tem que saber os ramais, de preferência saber decorar os ramais de cada setor, para quando receber uma ligação, lá direto colocar o número do ramal, não tem que estar procurando lá na sua listinha. Fica tudo flui mais rápido, todo atendimento é melhor. Encaminha as pessoas que chegam para o setor correto. Enfim, você conhece muito bem e deve conhecer. Então, a letra D é a questão correta. Questão de número 6, estamos nos encaminhando para o final. É importante a questão de flexibilidade de horários? Está fazendo uma pergunta. Ser flexível no horário para o recepcionista é importante? Aí vamos ver as respostas e vamos analisar. A gente conversou sobre isso também na aula. A. Sim, pois algumas áreas de atuação são em turnos alternados. Essa aqui é uma alternativa que pode ser verdade. Mas vamos ler as demais. B. Sim, pois a cada hora é para ser muito bem organizada a agenda. Sim, pois cada hora é para ser muito bem organizada a agenda. Não tem muito a ver com flexibilidade de horários, né? Que o profissional tem que ter. C. Não, pois não existe mercado de trabalho com horário flexível. A gente viu na aula que a flexibilidade de horários sim é importante, porque acontece de ter alguns trabalhos que têm escalas, né, que trabalha com turnos alternados, então é importante sim. E nós vamos ver que na letra D diz que não também, pois o horário de trabalho quem faz é o profissional. Não. Então a resposta correta é a letra A, sim, pois algumas áreas de atuação são em turnos alternados.
Questão de número 7, última questão de hoje da aula. E aí nós vamos para a aula 2. Sobre atualizar-se profissionalmente, é importante afirmar que a gente sabe que atualizar-se sempre na área que a gente está trabalhando, que é o profissional de recepcionista, é importante, como qualquer outro profissional, estar lá se atualizando, porque as coisas podem evoluir, podem mudar, e a gente tem que estar sempre atualizado. Então, vamos ver, é importante afirmar que, letra A, deve manter sua área de trabalho limpa e organizada? Sim, é verdade. Letra B, deve atualizar-se sobre novas tecnologias e programas de uso interno e de trabalho? Isso aqui tem mais a ver do que a letra A, né? Se a gente está falando sobre atualização profissional, manter a área de trabalho limpa e organizada não é uma atualização, não estou me atualizando, isso é uma obrigação, é uma responsabilidade minha como profissional, não um ato de atualizar-se, né? A letra B já diz ali, inclusive, a palavra atualizar-se. Deve atualizar-se sobre novas tecnologias e programas de uso interno de trabalho. Sim. Letra C, vamos ler. Deve manter uma agenda organizada. Isso aqui se trata de habilidade de organização, não tem muito a ver com uma atualização profissional. Letra D, deve atualizar-se dos assuntos da internet e redes sociais. Aqui também aparece a palavra atualizar-se, mas não tem muito a ver como atualizar profissionalmente. Profissionalmente, só se você for um influencer, alguém que trabalha com as redes sociais, aí precisa atualizar-se, mas nós estamos falando de recepcionista, que não vai trabalhar com redes sociais, certo? A não ser que, vamos deixar bem claro, se a empresa der mais esta responsabilidade do recepcionista, administrar as redes sociais da empresa. Por exemplo, um consultório médico pode ter lá os seus anúncios na internet, nas páginas de relacionamento como Facebook ou como Instagram, certo? Então, essas são redes sociais que a gente precisa estar se atualizando como é que é o uso das ferramentas delas, se esse profissional for delegado a ele cuidar também das redes sociais da empresa ou da instituição. Mas nós não falamos sobre isso especificamente na nossa aula. Nós falamos sobre, sim, que deve atualizar sobre novas tecnologias e programas de uso interno de trabalho. A gente falou sobre isso, porque sempre está acontecendo alguma coisa nova de tecnologia que vai ser implantado na empresa ou algum programa novo que vai ser implantado na empresa e é importante você estar dominando, certo? Para o trabalho ser mais fluido. Essas são 7 questões que nós usamos aqui para revisar o conteúdo e nos preparar, certo? Eu espero que você tenha entendido tudo o meu comentário, todo o meu comentário a respeito de cada uma dessas questões. E boa sorte! Nos vemos na aula número 2, então, pessoal.